Muito boa tarde, nesse domingo especial de Dia das Mães. Nós estamos começando mais uma celebração aqui na IB Metrô. Isso mesmo, você aproveita, se você está assistindo no celular, se você está assistindo no computador, se você já colocou na TV, aproveita e manda o link para um amigo, para um familiar, para uma pessoa que você quer que ouça a palavra de Deus, que adore a Deus conosco. Já compartilha nesse início da celebração, já pega aí, já manda no WhatsApp, já manda no Face, coloca no seu Face. Vamos espalhar essa celebração, esse culto de adoração a Deus. Nós juntos, especialmente, espero que você esteja se cuidando com a sua família, da melhor forma possível, nesse Dia das Mães, diferente, especial, mas que você já possa ter tido a oportunidade de ter dado um abraço na sua mãe, um beijo na sua mãe. Já assistiu a live do Roberto Carlos, o Dia das Mães, e agora está aqui cultuando ao Senhor com a gente, celebrando ao Senhor com a gente. O Salmo 95, ele abre o salmista nos convidando, dizendo: venham, cantemos ao Senhor com alegria, aclamemos a rocha da nossa salvação. Vamos à presença dele com ações de graças. Vamos aclamá-lo com cânticos de louvor, pois o Senhor é o grande Deus, o grande Rei acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, os cumes dos montes lhe pertencem. Aqui o salmista está dizendo que toda a terra é do Senhor, tudo foi feito por ele. Dele também é o mar, pois ele o fez, as suas mãos formaram a terra seca. Versículo 6 diz: venham, adoremos prostrados e ajoelhemos diante do Senhor, o nosso Criador, pois Ele é o nosso Deus e nós somos o seu povo, o povo do seu pastoreio, o rebanho que Ele conduz. Essa é a palavra do Senhor, esse é o convite do Senhor para nós nessa tarde. Aonde você estiver agora, aquiete seu coração, feche os seus olhos. Se você está adorando a Deus com a gente em família, se você quiser dar as mãos uns aos outros aí, vamos clamar a presença de Deus, invocar a presença de Deus nessa celebração, nesse culto de adoração, que Deus se faça presente aqui com a gente, nessa transmissão, aí na sua casa, onde você está com a sua família, se você está sozinho. O Espírito Santo é o mesmo que nos une, que Ele esteja com você também aí agora, tomando a sua vida. O convite do Senhor, o convite não é meu, o convite é do Senhor. O convite não é da IB Metrô, o convite é do próprio Deus, dizendo: vinde, subam ao monte do Senhor. Essa celebração, ela acontece aqui, mas na verdade nós estamos simultaneamente adorando ao Senhor no trono celestial, diante do trono celestial nos céus, adorando o Cordeiro de Deus que morreu por nós. Aonde você estiver, consagre a sua vida ao Senhor. Senhor, nós te pedimos a tua bênção, nós invocamos a tua presença nessa celebração, Pai. Como Moisés disse, se o Senhor não está conosco, de nada adianta, nada tem sentido. Como Pedro disse a Jesus: para onde nós iríamos se só tu tens as palavras de vida eterna para nós? Então nós só encontramos sentido, renovo, esperança no Senhor. E nós estamos aqui atendendo ao teu convite. E convidamos agora uns aos outros: vinde, vamos juntos adorar ao Senhor. Mas, Senhor, nós precisamos que a tua presença se faça real no nosso meio. O teu Filho Jesus Cristo nos prometeu que onde 2 ou 3 estivessem reunidos no seu nome, Ele ali estaria através do seu Espírito Santo que habita dentro de cada um de nós nascidos de novo. Senhor, agora nos una como um grande templo de adoração ao Senhor. Aonde essa palavra chegar, aonde essa transmissão chegar, no Brasil, em outros lugares do mundo, Senhor, que nós estejamos unidos em adoração ao Senhor, louvando ao Senhor. Purifica a nossa vida, Senhor. Nós pedimos perdão pelos nossos pecados nesse momento, Senhor. Tudo aquilo que fizemos, falamos, pensamos que não agradou ao Senhor, contrário à tua palavra, Senhor, nos perdoa. Nós temos a alegria e a garantia do perdão divino. Lava-nos com o sangue do teu Filho Jesus Cristo, nesse dia tão especial que nós vamos celebrar a ceia do Senhor. De forma especial, cura o nosso coração, renova o nosso coração, renova a nossa alegria, renova a nossa esperança, Senhor. É o que nós te pedimos
em nome de Jesus. Amém. Amém. Hoje é uma celebração muito especial. Hoje nós vamos ter meu amigo Vitor Fontana, direto dos Estados Unidos, pregando uma palavra de Deus para a sua vida. A igreja da tradição, uma igreja da tradição. Nós vamos falar sobre a importância dos memoriais, dos rituais, de tantas coisas, de marcas na vida da igreja. E nós vamos ter a nossa primeira ceia na IB Metrô. Hoje tendo a Stephanie pela primeira vez aqui com a gente na celebração, o Pablo de novo aqui com a gente, a Andressa está aqui com a gente sempre. E celebrando a Deus com você aí em casa. Juntos, vamos atender o convite do salmista dizendo: vinde, cantemos um cântico de louvor ao Senhor. Vamos cantar alguns cânticos de louvor ao Senhor, adorando ao Senhor, louvando ao Senhor. Aliás, antes da gente começar, eu já quero mandar um abraço. A gente vai cantar tantas canções especiais para esses amigos que gravaram, compuseram. Olha, que Deus abençoe, que a gente tenha sempre essas canções de louvor maravilhosas. Ana Paula, Marine, tanto Raquel Novaes, querida. Um abraço no coração de vocês. Obrigado. A igreja precisa desses cânticos, desses louvores, para a gente louvar o Senhor juntos. Vamos lá? Adorando ao Cordeiro de Deus. Adoramos o Cordeiro. Onde você estiver, adoramos o Rei dos Reis. Adoramos o Cordeiro. Adoramos o Rei. Mais uma vez, cante assim conosco. Adoramos o Cordeiro de Deus. Adoramos o Cordeiro. Adoramos o Rei dos Reis. Adoramos o Cordeiro. Adoramos o Rei. Com nossas mãos levantadas rendemos louvor. Com nossas mãos levantadas nos regozijamos. Com nossas mãos levantadas aos céus, nós dizemos ao mundo que amamos o nosso Rei. Com nossas mãos levantadas rendemos louvor. Com nossas mãos levantadas nos regozijamos. Com nossas mãos levantadas aos céus, nós dizemos ao mundo que amamos o nosso Rei. Oh, 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 nós amamos o nosso Rei. Oh, 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 nós amamos o nosso Rei. Oh, 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 nós amamos o nosso Rei. Se você puder ir na sua casa, celebre ao Senhor com palmas junto com a gente, adorando ao Cordeiro de Deus, levantando as suas mãos. Faça da sua casa um lugar de adoração. Adoramos o Cordeiro, adoramos o Rei dos Reis, adoramos o Cordeiro, adoramos o Rei. Com nossas mãos levantadas rendemos louvor. Com nossas mãos levantadas nos regozijamos. Com nossas mãos levantadas aos céus, nós dizemos ao mundo que amamos o nosso Rei. Com nossas mãos levantadas rendemos louvor. Com nossas mãos levantadas nos regozijamos. Com nossas mãos levantadas ao céu, nós dizemos ao mundo que amamos o nosso Rei. Oh, 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 nós amamos o nosso Rei. Oh, 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 nós amamos o nosso Rei.
mais uma vez o início, dizer: adoramos o Cordeiro de Deus. Celebramos o Cordeiro nessa tarde. Adoramos o Cordeiro, adoramos o Rei dos Reis, adoramos o Cordeiro, adoramos o Rei. Com nossas mãos levantadas rendemos louvor, com nossas mãos levantadas nos regozijamos, com nossas mãos levantadas ao céu, nós dizemos ao mundo que amamos o nosso Rei. Com nossas mãos levantadas, só as palmas e as vozes. Com nossas mãos levantadas nos regozijamos, com nossas mãos levantadas ao céu, nós dizemos ao mundo que amamos o nosso Rei. Oh, 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 nós amamos o nosso Rei. Oh, 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 nós amamos o nosso Rei. Oh, 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 nós amamos o nosso Rei. Aleluia. E o mistério maravilhoso do Evangelho, a mensagem do Evangelho, aliás, fica o meu convite, se você não viu a mensagem da semana passada, o YouTube estava instável na semana passada, ele está travando a imagem, mas você consegue ouvir o som perfeitamente, dá para assistir perfeitamente no nosso canal da IB Metrô. Você pode assistir a celebração da semana passada e ver essa mensagem especial. Quando a gente ama o Cordeiro de Deus, quando a gente ama a Deus, esse amor também se reflete no amor uns aos outros. A gente passa a amar uns aos outros, a gente passa a se importar com o próximo, a gente passa a considerar o próximo superior a nós mesmos. E essa canção, ela diz isso: em Cristo, somente em Cristo, o segredo da comunhão é a união com Cristo. Nós somos um corpo, temos uma missão e vivemos em plena comunhão. Vamos louvar o Senhor juntos nessa tarde com isso. Quero viver com meus irmãos e assim crescer em comunhão. Quero viver com meus irmãos e assim crescer. Vamos declarar juntos? Uma aliança eterna de amor, serviço mútuo e proteção temos uns com os outros por meio de Cristo. Qual é esse compromisso? O compromisso de edificar, de repartir e abençoar sempre uns aos outros em comunhão. Vamos do início mais uma vez declarando isso. Cante com a pessoa que está aí com você perto, declarando esse amor. Em comunhão, em comunhão. Quero viver, eu quero com meus irmãos e assim crescer. Uma aliança eterna de amor, serviço mútuo e proteção temos uns com os outros por meio de Cristo. O compromisso de edificar, de repartir e abençoar sempre uns
os outros em comunhão. Sim, Senhor, renova em nós essa alegria de servir um ao outro, de abençoar um ao outro, de amar um ao outro. Em Cristo, um corpo, uma só fé, um só coração. Em Cristo nós somos um povo, uma missão, plena comunhão em Cristo. Só coração em Cristo. Nós somos o povo de Deus, uma missão, plena comunhão, uma aliança eterna de amor, serviço mútuo e proteção. Temos uns com os outros por meio de Cristo. O compromisso de edificar, de repartir e abençoar sempre uns aos outros em comunhão. Aleluia. Em comunhão nós somos um povo. A Bíblia nos diz que os remidos pelo Cordeiro de Deus, nós já cantamos ao Cordeiro de Deus, que nos lava com seu sangue poderoso, que nos comprou com seu sangue poderoso, e ao nos comprar, ele nos coloca em união consigo mesmo, em Cristo, no Cordeiro, e nós somos um povo, e estamos juntos com aquela multidão de remidos que já se encontra diante do Cordeiro de Deus. E nós estamos dizendo: o Senhor é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Digno é o Senhor. Tu és, Senhor, o princípio e o fim, o dono da história, o Senhor dos nossos dias. Não há outro como tu, Senhor, soberano e fiel. Não há outro como tu, reina sobre a terra e céus. És o alfa e ômega, o início e o fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. Receba o nosso louvor, Senhor, nessa tarde. Te adoramos, te adoramos. Vamos juntos louvar o Senhor, construa um trono para Ele. Não há outro como tu.
para sempre fiel. Não há outro como tu. Reina sobre a terra e céu. És o Alfa e Ômega, o início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. És o Alfa e Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. Ah, Senhor, como nós te amamos. Como nós te amamos, Senhor. Como nós te amamos, Senhor. Santo é teu nome, Senhor. Alfa e Ômega, início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e Ômega, início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Você pode dizer isso? Alfa e Ômega, início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e Ômega, início e fim. Tu és, tu és Alfa, Alfa e Ômega, início e fim. Tudo pra mim, Tu és tudo pra mim. Alfa e Ômega, início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. És o Alfa e Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. És o Alfa e Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. Tu és. Digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano Criador. Vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Ele é digno, digno é o Senhor. Vamos do início? Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em tuas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor. Lavou minha mente com
coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor para sempre, sobre o trono está, soberano Criador. Vou sempre, sempre, sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Nós nos juntamos aos anjos, aos remidos, e dizemos: digno é o Senhor, mas ressuscitou, mas ressuscitou. Ele é digno, Ele é digno, digno é o Senhor, mas ressuscitou, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, pela última vez declare: mas ressuscitou, mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Aleluia. Diante do trono da graça desse Cordeiro. Teve uma hora aqui que eu quase achei que eu não fosse conseguir cantar. Ai, coração se enche de alegria, de adoração, de esperança. A gente renova o espírito na presença de Deus. E é nesse espírito de adoração e de oração que a gente vai fazer esse momento de intercessão. Nós temos recebido diariamente solicitações de oração, de intercessão, por famílias enlutadas, perdendo muita gente querida. Eu tenho certeza que você aí em casa conhece gente que está sofrendo a morte. Sabe o que é triste? Muitas vezes a coisa vira uma briga política, as pessoas falam: mas tem outras doenças no Brasil. Exatamente, eu penso que esse é o motivo principal da gente orar, porque as pessoas continuam morrendo de câncer, de doenças do coração, de doenças severas, outras causadas por tantas causas. E agora nós temos ainda mais uma doença que a gente não tinha, ceifando centenas e centenas de vidas todos os dias no Brasil, e milhares de vidas pelo mundo, passando dos milhões. Que o nosso coração se doa com aqueles enlutados. A gente não pode estar perto, nem velório essas pessoas podem ter, mas a gente pode estar perto de forma virtual. Ligue, ore com essa pessoa, mande um áudio. A gente tem adotado essa prática já há algum tempo. Manda um áudio, manda uma oração, manda um versículo para famílias sofrendo, enlutadas. Nós temos orado por famílias que estão com necessidades financeiras severas. Muita gente tendo salário reduzido, muita gente perdendo emprego, muitas empresas paradas. É um momento muito difícil. Nós temos orado pela provisão do Senhor, pela graça do Senhor. O Deus que controla o alfa e o ômega, o que tem a história nas mãos, é o Deus que nos sustenta, que nos guarda, que dê-nos sabedoria para gerenciar o dinheiro da melhor forma possível, os recursos da melhor forma possível, que nos dê generosidade para abençoar o próximo. Nós temos orado por famílias que estão tendo nenéns nascendo nesse tempo de pandemia, que a família não pode visitar, que é tudo mais difícil, tudo complicado. Que Deus abençoe cada uma dessas famílias, dos nenéns nascendo, das famílias surgindo, dos casais, dos relacionamentos. Nós temos recebido solicitações e notícias de casais em crise, famílias em crise, porque não sabem conviver mais uns com os outros. E agora tem que ficar 24 horas um com o outro. Que Deus tenha misericórdia de cada casamento, de cada família, de cada relacionamento de pai e filho. Que seja um tempo de aprofundar as raízes, de aprofundar o amor. Você pode escrever aí no YouTube, no chat, o seu pedido de oração. Nós vamos orar agora e nós vamos orar durante a semana. Nós temos uma equipe
nossa, da igreja, da IB Metrô, que ora por esses pedidos. Eu quero lembrar que nós temos a nossa live de oração toda terça-feira à noite, às 9 horas, às 21 horas, no Instagram da IB Metrô. Você pode orar com a gente, nós vamos orar por esses pedidos que vão ser colocados aqui agora. Vamos orar pelas igrejas, irmãs, parceiras, no reino de Deus. Muitas igrejas sofrendo. A demanda é muito grande para nós. Que Deus abençoe cada pastor, cada ministro, cada ministério, sustentando, dando graça, dando sabedoria. Vamos orar? Onde você estiver, feche os seus olhos, se puder levantar suas mãos, comece a clamar. Senhor, nós clamamos ao Senhor, o Senhor é o Deus que nos ouve, porque nós estamos perto do Senhor, nós estamos diante do trono do Senhor, e nós clamamos e o Senhor ouve o nosso clamor, o Senhor ouve a nossa oração. Senhor, nós oramos por cada um desses motivos que nós temos colocado aqui. Senhor, pela saúde, Pai, pelos profissionais da saúde, pelos hospitais, Senhor, diretores, administradores, funcionários terceirizados. Senhor, em nome de Jesus, a luta é tão grande, Pai. Fortalece, protege, guarda, dá recursos, Senhor. Pai, nós oramos pelos nossos governantes, sabedoria do alto. Nós não imaginamos o peso que é governar um estado, uma cidade, uma nação num período tão difícil. Dê sabedoria, Senhor, traga paz, traga clareza de raciocínio, Senhor, para que eles pensem no melhor da população. Derruba toda a corrupção, todo o interesse privado, individual, Senhor, para que haja um senso de bem comum, Senhor, do bem da sociedade. Nós oramos, Senhor, pelas famílias enlutadas, aqueles que nem puderam se despedir dos seus queridos. Senhor, alcança com teu consolo, o Paráclito, o Consolador. Alcança, Senhor, com graça, com poder, em nome de Jesus. Aqueles que estão nos hospitais, lutando pela vida, nas UTIs, aqueles que nem vaga nas UTIs estão encontrando, Senhor. Pai, alcança. Tantos lugares no Brasil com situação calamitosa. Senhor, abençoa o estado do Amazonas. Abençoa, Senhor, o estado do Maranhão. Abençoa o estado de São Paulo, Senhor. Nós clamamos a intervenção do Senhor, a graça do Senhor. Nós clamamos pelas nações da terra sofrendo. Os Estados Unidos sofrendo, Senhor. Tantos lugares. Alcança com a tua graça poderosa, Senhor. Sustenta os missionários, Senhor. Sustenta os teus ministros espalhados pela terra, Senhor. Nesse tempo difícil. Nós pedimos por cada família, Senhor. Pela luta com os recursos, a dificuldade dos recursos, Senhor. Ó, Senhor, traga a tua graça, o teu poder em nome de Jesus. O Senhor é que nos sustenta. Nós temos que crer. Nesse tempo de crise nós temos a oportunidade de confiar mais em Ti, Senhor. Nos ajuda a confiar. Nos ajuda a sermos generosos, nos ajuda a olharmos a necessidade do próximo. Pai, dê sabedoria a cada pai de família, a cada mãe de família, Senhor, para gerenciar os recursos da melhor forma possível. Multiplica, Senhor, esses recursos, Senhor. Multiplica, Senhor. O Senhor é o Deus que faz, o Senhor é o Deus poderoso. Aqueles em situação de necessidade, Senhor, alcança. Alcança, Senhor. Nós oramos pelos casamentos, pelas famílias, pelos relacionamentos de pai e filhos, pelos relacionamentos entre irmãos. Que haja cura, que haja restauração, que haja perdão. Em nome de Jesus, nós te agradecemos porque nós temos o teu consolo sempre presente nas nossas vidas. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém, e amém, e amém. Agora nós vamos ter o privilégio de ouvir a palavra do Senhor, uma igreja da tradição, continuando a série de mensagens, uma igreja, a igreja, o Evangelho Visível. Essa é a nossa quarta mensagem. O meu querido amigo Vitor Fontana, teólogo, pastor, ligado à Presbiteriana de Alphaville. Atualmente ele mora nos Estados Unidos, na Flórida, onde está fazendo seu mestrado. Muita gente pelo Brasil inteiro conhece o Vitor no seu trabalho como youtuber, ensinando a palavra, ensinando o Evangelho, e também com as suas participações no BTcast, lá com o nosso querido amigo Rodrigo Bibo. Então eu tenho certeza, eu quero agradecer você, Vitor. Obrigado pela sua generosidade em gravar essa palavra. O Vitor é uma pessoa que eu amo ouvir falando sobre os rituais, a tradição, a história da igreja, e ele topou gravar essa palavra, então vamos ser abençoados. Vitor, está contigo.
Bom dia, antes de mais nada eu queria agradecer o convite do Renato para estar com vocês, para poder compartilhar a mensagem com vocês, o que para mim é um privilégio, é sempre um privilégio nutrir boas amizades e o Renato é um desses amigos que o ministério trouxe para mim, então para mim é um privilégio poder compartilhar a mensagem com vocês. A exemplo de Paulo, eu espero em breve poder ter com vocês pessoalmente, como Paulo falava nas suas epístolas, né? E quero fazer o convite para vocês, enquanto isso não pode acontecer, para que vocês conheçam também o meu trabalho na Igreja Presbiteriana em Alphaville. Vocês podem conhecer virtualmente o que a IP Alpha tem feito. Vocês podem conhecer também o meu canal no YouTube, tem conteúdo teológico lá. Acredito eu, um bom conteúdo teológico para você. Mas hoje a nossa ideia é ler alguns textos e expor essa mensagem, e eu não quero fazer muitas delongas para chegar a isso. Portanto, eu queria convidar você a orar comigo e depois disso abrir a sua Bíblia e me acompanhar na leitura, tá certo? Então, se você puder, feche seus olhos, nós vamos orar e então ler a palavra de Deus. Pai querido, a gente agradece, Deus, por esse dia, te agradece, Deus, pela tua rica mensagem. Que essa rica mensagem possa surtir grande efeito nos corações e mentes de cada um que está aqui, cada um que ouve a tua palavra pregada, que isso possa ser de profundo impacto para cada um que ouve, que entre pelos ouvidos essas ondas sonoras e rapidamente transformando-se em sinapses, isso alcance o cérebro e ao transformar a mente, transforme também atitudes, e assim o Senhor vá trabalhando esse nosso coração que o Senhor trocou de corações de pedra para corações de carne, circuncidados no coração, para que assim o mundo possa perceber que o Senhor age por meio das nossas vidas transformadas, o mundo deseje conhecê-lo, Pai. Que assim nós também possamos desejar cada dia mais conhecê-lo profundamente e que assim seja agora, por meio da leitura da tua palavra. Em nome de Jesus, pedimos essas coisas. Amém. Então, queria convidar você a abrir a sua Bíblia. Faz o seguinte, você abre a sua Bíblia aí em duas passagens, e aí você deixa marcadinho, porque a gente vai ficar nessas duas passagens, tá certo? Coisa tranquila, Atos 2:42 é o que a gente vai ler primeiro, certo? Então você já deixa marcadinho aí, Atos 2:42, e Lamentações de Jeremias 3:21, tá certo? Então, Atos 2:42 e Lamentações de Jeremias 3:21. Então, eu vou ler Atos 2:42, é uma passagem famosa, vocês talvez já tenham se deparado com ela em algum momento. Diz assim a palavra de Deus no livro de Atos, capítulo 2, versículo 42. E eles, quem eles? Os cristãos que tinham acabado de se converter ali, os primeiros cristãos no começo da igreja, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, então compreendeu o ensinamento dos apóstolos, a comunhão e ao partir do pão e as orações. Vou ler mais uma vez, não custa. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão entre si, ao partir do pão e as orações. Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo 21. Todavia, lembro-me também do que pode me dar esperança. Todavia, lembro-me também do que pode me dar esperança. Eu queria comentar com você, a partir dessas duas passagens, a respeito de como a gente pensa igreja para os nossos dias. O que é ser uma igreja tradicional? O que é ser uma igreja contemporânea? Será que essas duas coisas estão em conflito uma com a outra mesmo? É um tema que volta e meia aparece para a gente, é algo que é comum
no nosso meio ser discutido, eu sempre me lembro de algumas das discussões que eu tive lá atrás, quando eu era líder de jovens, porque tinham ali entre os jovens os mais jovens com cara de velhos, apegados à tradição, e os que queriam inventar, os mais imaginativos, que queriam alguma coisa mais contemporânea, e um acusava o outro de invencionismo e o outro acusava um de um tradicionalismo tonto. E quem será que estava com a razão? Quando eu via essas discussões, algumas vezes eu me lembrava da minha formação na área da filosofia, lá do ensino médio, depois da minha pós-graduação na área da filosofia, que eu lembrava da discussão de dois filósofos, Heráclito e Parmênides, né? Que nomes, né? Heráclito e Parmênides, enfim. Heráclito e Parmênides, eles são filósofos antes do surgimento de fato da filosofia grega com Sócrates. Então você tem os filósofos pré-socráticos, Heráclito e Parmênides são dois desses filósofos, né? Heráclito de Éfeso, né? E o Heráclito de Éfeso aí a gente conhece bem porque nós temos na nossa Bíblia a carta aos Efésios, então Heráclito era dessa cidade, uns 5, 6 séculos antes de João ser o bispo de Éfeso ou de Paulo escrever a carta aos Efésios, né? Mas Heráclito foi um grande pensador daquela cidade. E ele parece inspirar aquela música do Lulu Santos, né? Nada do que foi será, de novo do jeito que já foi um dia. O grande lance do Heráclito, além dele ser o filósofo do Logos, né? Da razão, o grande lance do Heráclito era dizer que as coisas não permanecem do jeito que são, né? Então, se você pisa dentro de um rio, você jamais pisará de novo nesse mesmo rio, porque quando a água passar, já serão outras águas. Então, tudo no mundo está em constante mudança. Nada do que foi será de novo do jeito que já foi um dia. Tudo passa, tudo sempre passará. É a música do Lulu Santos resumindo um pouco da filosofia de Heráclito de Éfeso. Já Parmênides diz que não. Diz que as coisas não mudam, que sempre viveremos a mesma realidade, que o ser humano é sempre o mesmo, que as coisas acontecem sempre da mesma maneira. Isso meio que nos lembra um pouco Eclesiastes, né? E aí você se pergunta, quem está certo? Aquele que diz que nada muda, ou aquele que diz que se você pisou nesse rio, tirei o pé, pisei de novo, o rio já mudou. E quando a gente olha para o universo criado ao nosso redor, a gente pode chegar às duas conclusões. A gente pode chegar à conclusão de que a história sempre se repete. A gente pode chegar à conclusão que a gente vê variações do mesmo tema, meras repetições, para ficar na voz de outro poeta aqui, que parece que a gente acaba voltando para o mesmo lugar, vendo pequenas variações das mesmas ideias políticas, trazendo aí talvez as mesmas realidades para as mesmas pessoas, porque isso é o que todo mundo já conhece, o de cima sobe, o de baixo desce, mas assim, sem repetir refrões que sejam clichês, alguém pode abrir a janela do seu quarto, olhar para fora e sempre se deparar com um mundo cruel e chegar à conclusão de que nada muda. E esse espírito de Parmênides, espírito com E minúsculo, sem querer pensar aqui num espírito de verdade, mas pensando aí numa lógica de Parmênides, ela vai permeando o pensamento humano de que as coisas não mudam nunca jamais. E ao longo da filosofia a gente enxerga isso. E quando a filosofia pensa na realidade do ser humano, a conclusão que ela chega é essa: o ser humano não muda. A tecnologia muda, mas a natureza do ser humano muda muito pouco. Na
na filosofia, na história da filosofia, isso inclusive tem um nome, que é o Neolítico Moral. Então, a gente tem aí na história da filosofia a ideia de que o ser humano evolui tecnologicamente, mas do ponto de vista moral ele permanece sempre o mesmo. É um pouquinho dessa ideia de Parmênides permeando a história do pensamento humano. Por outro lado, quando você olha para a realidade, você percebe as constantes mudanças, né? Recentemente, uma sobrinha minha mandou no grupo de WhatsApp da família uma charada, né, de uma mulher que foi à padaria e viu 10 árvores à sua direita e quando voltou para casa viu 10 árvores à sua esquerda. Quantas árvores ela viu? E alguém diria, 10, porque são as mesmas 10, né? Porque quando ela está voltando pelo caminho inverso, né? Aí eu perguntei para Julie, eu falei, Julie, depende, quem tá certo, Parmênides ou Heráclito? Tadinha, ela tem 11 anos. Quem tá certo, Parmênides ou Heráclito? Porque se Heráclito estiver certo, a mulher que foi à padaria viu 20 árvores, porque quando ela voltou, ela não encontrou as mesmas árvores. Ela encontrou as mesmas árvores já transformadas pelo tempo. Certamente com folhas a menos que caíram, certamente com um processo biológico ainda que microscópico, mas com algum tipo de alteração naquelas células que já fizeram fotossíntese, já produziram energia, já produziram respiração, já liberaram para o ar oxigênio por causa da fotossíntese, mas também dióxido de carbono por causa da sua respiração, e portanto não são exatamente as mesmas árvores. Então, a gente pode chegar à conclusão de que ambos estão certos, tanto Parmênides quanto Heráclito. E, ao lermos o partir do pão, eu sou chegado à conclusão, ou eu chego à conclusão, melhor dizendo, de que o tradicionalista e o criativo, eles podem fazer parte de um mesmo processo quando vão construir a realidade da igreja. E, na verdade, eles são indispensáveis um para o outro. E essa realidade ela é refletida no pão, mas para chegar no pão, eu quero convidar você a mergulhar na realidade de Jeremias. Porque o profetismo do Antigo Testamento parece nos apontar muito bem para a realidade do pão. Jeremias, quando escreve Lamentações, ele está diante de uma situação catastrófica. E diante de situações catastróficas, é absolutamente necessário, é imperativo que se tenha repertório para lidar com essas situações. A situação catastrófica de Jeremias é a seguinte: ele se depara com a destruição completa de Jerusalém por parte da invasão babilônica. Ele se depara com a imoralidade de Judá, da idolatria de Judá, que leva o povo a ser punido por Deus, e Deus usa a Babilônia para invadir Jerusalém. E ao invadir Jerusalém, é provocado um grande trauma naquelas pessoas. A destruição das muralhas e a destruição do templo leva Jeremias a se deparar com uma grande poeira levantada por essa demolição. E diante dessa poeira levantada por essa grande demolição, só resta a Jeremias lamentar. E daí nós temos as lamentações de Jeremias. Ele olha essa poeira levantada pela destruição da muralha e do templo, e diante de toda essa poeira só resta uma alternativa a Jeremias: lançar-se
com o seu rosto em direção a essa poeira e com a sua testa diretamente para o chão e de joelhos tentar encontrar a Deus em algo no meio dessa ruína. E a maneira como Jeremias pensa encontrar algo de Deus no meio da catástrofe, da completa destruição, é: quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Conhecido aí no verso do Diante do Trono, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Todavia, lembro-me também do que pode me dar esperança. Perceba que o movimento do profeta aqui, ele é um movimento duplo. Para resolver situações de crise, para resolver situações catastróficas, para resolver situações de imensa treva, quando o desespero toma conta de todos e de tudo que nos cerca, quando o grande projeto da presença de Deus no meio do povo se transforma em ruína, quando Jeremias olha para o templo e o que ele vê é destruição, quando o cheiro no ar é de sangue e os nossos olhos se inundam de morte, o lamento do profeta se volta para Deus, e ao se voltar para Deus, ele olha ao mesmo tempo para o passado e para o futuro. Ele quer trazer à memória aquilo que pode dar esperança. Ele quer trazer para a mente eventos do passado, repertório, profundidade, riqueza das tradições, para que, a partir delas, ele possa construir alguma perspectiva de futuro, esperança. Um teólogo do Antigo Testamento influente no século XX e que chega ao século XXI ainda com alguma influência, Walter Brueggemann, vai chamar esse movimento de Jeremias de imaginação profética. Ele olha para o passado. O que poderia dar esperança para Jeremias? O que ele poderia trazer à memória que o encheria de esperança? E o evento do passado que pode fazer com que o profeta pense que a solução é o evento do Êxodo. Ao lembrar-se da comunidade de Moisés, que não tinha chance alguma contra o império do Egito, mas que por meio das mãos poderosas de Deus, dos atos poderosos de Deus na história, essa comunidade não apenas vence o Egito, mas se estrutura de um modo completamente alternativo do cruel império egípcio. Então, tudo que se apresenta no Egito parece que a comunidade israelita, por meio da sua lei, provê algo alternativo, algo subversivo, algo de diferente. Então, se no Egito as terras se concentram nas mãos do faraó e da elite sacerdotal, os sacerdotes, por exemplo, na comunidade de Moisés, são aqueles da tribo de Levi que não têm a terra, e a terra é distribuída de maneira mais ou menos equânime entre as famílias, de acordo com a lei de Moisés. E a lei de Moisés provê, inclusive, um dispositivo para que, se houver novamente um período de fome, como aconteceu lá nos tempos de José, e que as terras se concentraram nas mãos de Faraó por causa desse período de fome, então se acontecer um período de fome, todo mundo é obrigado a arrendar as suas terras para alguém que de repente não passou, por exemplo, por uma praga que todos os vizinhos passaram. Existe um dispositivo na lei para que essas terras voltem aos seus donos anteriores, o ano do jubileu, né? Então parece que ali Deus faz o impossível. Um povo muito menor do que o poderoso Império Egípcio consegue a sua própria libertação,
e ao conseguir a sua própria libertação, estabelece um código de conduta que, em todos os sentidos, eu citei aqui um sentido econômico, mas no sentido econômico, religioso, social, político, é o avesso dos impérios em volta do que seria a região da Palestina daquela época. É o avesso do Egito, é o avesso da região da Mesopotâmia, os povos sumérios e, claro, Babilônia também posteriormente, é o avesso dos povos cananeus. E estabelece-se ali uma maneira de se viver sublime, como o capítulo 4 de Deuteronômio nos testemunha. Jeremias olha para isso, para o estabelecimento desse povo no passado, os atos poderosos de Deus na história, e ele quer trazer esses eventos à memória para que ele possa ter alguma esperança futura. E ao ter essa esperança futura, ele imagina uma nova realidade. Perceba o seguinte, Jeremias aqui está condensando Heráclito e Parmênides. Jeremias aqui está condensando aquele seu amigo super tradicionalista e aquele seu outro amigo super criativo. E ele está dizendo, uma coisa depende da outra. Para que eu possa ter criatividade e imaginação, eu preciso recorrer a algum tipo de repertório. Diante de grandes crises, só é possível providenciar respostas satisfatórias se eu tenho repertório cultural, arcabouço intelectual, capacidade cognitiva, se eu tenho algum tipo de fundamentação para responder a esses momentos de crise à altura daquilo que a crise apresenta para nós, diante do cheiro de sangue e da morte que inunda os nossos olhos. Eu não posso dar respostas superficiais, eu não posso ser raso como um pires, eu não posso ter um evangelho ou uma mensagem que seja apenas uma mensagem água com açúcar. Eu preciso fundamentar isso nas grandes tradições da história para que eu possa prover algum tipo de resposta minimamente satisfatória. Agora, providenciar respostas satisfatórias para um mundo que jaz nas trevas, para tempos de crise, para momentos de morte, para pessoas mortas espiritualmente que nos circundam, necessariamente eu preciso ter uma mensagem de esperança futura, carregada em imaginação, carregada em estética, carregada em sonhos, carregada em visões de futuro, carregada na beleza da poesia, carregado em esperança apoteótica de um Cristo que faz sentido e que confere para mim algo que diz, essa é a situação, mas pode ser melhor. Eu olho para o que é e eu me frustro, mas eu olho para o que poderia ser e eu sonho. Eu quero trazer à memória repertório, intelectualidade, capacidade cognitiva, arcabouço cultural. Eu quero trazer à memória tradição, aquilo que me dá esperança e imaginação. Portanto, ser uma igreja relevante no tempo contemporâneo necessariamente passa por ser uma igreja imaginativa, mas que não pretende imaginar em cima do nada, mas que usa o seu repertório adquirido em santidade para providenciar essa imaginação maravilhosa por meio do Evangelho. E é o Evangelho e a mensagem da cruz a centralidade do arcabouço tradicional que nós trazemos para que a gente possa imaginar. Daí a relação do profetismo e do que Jeremias exemplifica nessa capacidade profética de imaginar quando a gente pensa no partir do pão. A gente parte do pão e a gente rememora, a gente faz isso em memória. Fazer isso em memória de mim toda vez que comerdes do pão ou beberdes do cálice. Façam isso em memória de mim. Fazemos isso em memória do corpo esmagado contra o madeiro e do sangue derramado
pelos cravos e pela coroa de espinhos, trazemos à memória essa grande tradição para que tenhamos esperança no banquete futuro, no partir do pão, no futuro escatológico, apoteótico de Cristo Jesus, quando estaremos num grande banquete com Ele e toda dor e todo sofrimento terá fim, porque Jesus coloca uma data de validade na crueldade que vigora até hoje. Portanto, o nosso exercício de fazer igreja, ele é ao mesmo tempo tradicional e imaginativo, porque a nossa imaginação vai sendo povoada por um arcabouço cultural, histórico, espiritual, extremamente rico, para que então a nossa imaginação produza obras que possam dar conta da realidade tenebrosa que nós enfrentamos. Nós vivemos um tempo de crise tremendo. E quando olhamos para a tradição que a Igreja Evangélica construiu, precisamos rememorar os melhores exemplos para que tenhamos repertório e arcabouço cultural, intelectual, emotivo, espiritual, para que a gente atravesse esse tempo. Um tempo que traz para a gente agonias, dores e aflições na saúde, agonia, dores e aflições na saúde de familiares, dores e apreensões e ansiedades das finanças que nós podemos encontrar por aí, da economia e das incertezas que se avizinham. E quando olhamos para o arcabouço histórico, intelectual, cultural, espiritual do evangelicalismo brasileiro, do protestantismo brasileiro, precisamos trazer à memória gente como Russell Shedd, gente como Ari Veloso, gente como Ronaldo Lidório, gente como Elben César, pessoas que construíram a história do evangelicalismo de maneira substancial para que a gente tenha repertório para responder aos problemas do nosso tempo. Infelizmente, nos anos mais recentes, nós preferimos animadores de palco a gente que produz teologia profunda. A construção estética, ética e, por que não, bíblica, que seja profunda o suficiente para responder os problemas que atravessamos. Ao preferir animadores de palco como pregadores, nós demovemos do nosso imaginário as tradições que dão o suporte e a substância para que a nossa imaginação funcione de maneira satisfatória. A imaginação que persiste ao longo da história e da história do cristianismo é aquela que veio carregada de repertório. Certamente nos tempos de C.S. Lewis, houve os animadores de palco daquele período. Nós não os conhecemos, porque a mensagem pueril deles se perdeu na história. Mas as Crônicas de Nárnia, Cristianismo Puro e Simples, as Cartas a Malcolm, essas persistiram, porque foram obras cheias de imaginação, Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz, obras cheias de imaginação, mas carregadas de repertório. Os sermões de Spurgeon, da mesma maneira. A vida e a obra de John Wesley, um homem extremamente espiritual e que na sua espiritualidade carregava um apreço profundo pelo conhecimento.
E a gente poderia ficar aqui mencionando muito tempo a respeito de pessoas que ao longo da história do cristianismo fizeram a mensagem do evangelho vingar, porque foram capazes de unir substância bíblica, arcabouço intelectual, repertório cultural e bíblico, apreço pelas tradições, para que então colocassem em prática uma imaginação que se transformasse em esperança no meio do caos, em visão de futuro no meio de uma situação terrível. Quando o cheiro que se levanta é de sangue e que tudo que vemos é morte. Quando tudo que está diante de nós é a poeira das ruínas, das muralhas e do templo. Colocamos o nosso joelho no chão, o nosso rosto em terra e trazemos à memória aquilo que pode nos dar esperança. E então, toda vez que comemos do pão e bebemos do cálice, fazemos isso em memória de Cristo Jesus, a quem o Pai entregou de livre e espontânea vontade, para que eu e você pudéssemos ser uma só família, para que eu e você pudéssemos estar em paz com Deus. Eu trago à memória aquilo que pode me dar esperança, a cruz de Jesus Cristo e a sua ressurreição. E a partir daí, podemos construir um repertório e um arcabouço para então imaginarmos o que é ser uma igreja contemporânea, relevante. Gostaria de te convidar a baixar sua cabeça, orar mais uma vez comigo. Pai querido, a gente te agradece, Deus, por essa mensagem, pela sua palavra lida, e a gente te pede, Deus, que nós possamos cultivar uma memória vívida dos teus grandes atos poderosos na história. A começar pelo texto bíblico, pela história bíblica, Pai. Mas também que o Senhor coloque dentro de nós, e te pedimos isso, que o Senhor coloque dentro de nós um apreço pelos teus grandes atos na história, por meio dos teus servos, na história do cristianismo, da expansão missionária, do estabelecimento da igreja no Brasil, e assim possamos rememorar não apenas os exemplos, mas os ensinamentos daqueles que nos precederam. Essas coisas a gente pede e agradece em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês, gente. Foi um prazer muito grande estar com vocês, um privilégio. E um privilégio também aceitar o convite de alguém tão querido como o Renato. Marinoni, um grande abraço para você. Deus abençoe vocês, viu? Até a próxima, gente. Que bênção. Obrigado, meu amigo Vitor Fontana, pastor Vitor Fontana. Obrigado pela sua palavra, obrigado por essa pregação, obrigado por você estar disponível para nos abençoar. Eu tenho certeza que todos também foram muito abençoados aí em casa com essa palavra maravilhosa. E hoje, domingo de Dia das Mães, essa igreja da tradição, a gente está falando de celebrar, de rituais, de datas, de memória. Hoje é o Dia das Mães. Né, para muitos, o pessoal fala, mas é só mais um dia comercial, mas eu sempre acho que é uma oportunidade da gente celebrar as nossas mamães, da gente lembrar do legado das nossas mamães, da gente agradecer a Deus por elas e demonstrar o nosso carinho. Esse hoje é um Dia das Mães diferente, que talvez você tenha que ver a sua mãe pela tela do celular, não pode dar um abraço nela, mas demonstra o seu carinho. E a IB Metrô não queria deixar passar esse branco, e a gente fez um vídeo de homenagem para o Dia das Mamães, com as crianças e com os adultos. Então tem homenagem para a mamãe, tem homenagem para a vovó, que dizem que a vovó é mãe 2 vezes, e os adultos também, nós falando sobre o legado, a memória, a saudade, e também
o que as nossas mães representam na nossa vida. Então, fique com essa homenagem da IB Metrô para todas as mães. Um grande abraço para todas elas. Te amo. Eu te amo. Eu te amo. Pra brincar? Eu achava que era isso, mas eu sabia que era isso. Estudar bastante. O que é certo? A vovó Leida ela manda não bater. O poder do amor. A super protetora. A super monevinha. Nossa, essa tá difícil. A Mulher Maravilha, ela voa, ela consegue voar. Ela tem pressão forte. Ela também faz as coisas. Quem consegue pela coisa foi voando rápido. De colocar letras em todo lado. Ela ia apagar. Apagar? Um incêndio. Rosa. Ela teria um poder rosa? De gelo? Um abraço. Do carinho dela. Eu gosto do carinho dela também. A comida dela. Bora. Veja! O que ela mais gosta de fazer é estudar. Assistir. Gosta de comer. Ela gosta de fotografar. Trabalhar. Eu não sei. Uma lousa gigante. Uma lousa. Uma boneca. Let it go. Uma fantasia do Let It Go. Uma câmera nova pra ela. Qualquer coisa que ela mais gosta de presente. Ela gosta de um beijo. Um beijo. Uma hortência. Mas que você compra vou de hortência azul? Uma boneca. Feliz Dia das Mães. Feliz Dia Mamãe. Beijo. Tchau. O que minha mãe representa para mim? Minha mãe é minha referência de mulher, de esposa, de mãe. É nela que eu tenho um modelo. Coisa que representa a minha mãe na minha vida é alguém que consegue me guiar, alguém que sabe o que é melhor para mim. A minha mãe é o meu maior exemplo de que amor é atitude mais do que qualquer palavra. É lutar, é se entregar, às vezes se sacrificar mesmo por quem se ama. Minha mãe representa um exemplo de dedicação à família, de perseverança, de fé. Bom, falar da minha mãe é sempre muito especial. Há 8 anos atrás, há quase 9, ela partiu para o Senhor, ela não está mais com a gente, mas eu sempre trago com muito, muito carinho. Minha mãe foi minha maior apoiadora, minha maior intercessora, sempre me apoiou muito no ministério. A gente sempre se amou muito e brigou muito porque a gente é muito parecido, eu sou muito parecido com ela, vivo falando as frases dela e trago o mesmo amor por Roberto Carlos, pelo Silvio Santos, que a minha mãe ensinou. Minha mãe é uma mulher de oração, de alguém que deseja colocar a sua vida aos pés de Cristo. Não posso deixar de comentar que aonde a minha mãe passa, ela é lembrada, ela sempre deixa uma marca especial na vida das pessoas. Se eu pudesse dar a ela um presente, o que eu daria? Eu acho que eu daria mobilidade nas mãos. Minha mãe foi uma grande artista. Ela pintava quadros lindos, fazia vitrais maravilhosos. E por causa de um acidente, ela acabou perdendo a mobilidade nas mãos. Então, se eu pudesse, eu daria isso a ela. Para que ela pudesse voltar a se expressar. Se eu pudesse dar um presente para nossa mãe, eu daria paz e calma, porque muitas vezes ela tá fazendo muita coisa,
tá cuidando de muita coisa, tem muito estresse. Acho que seria bom se ela tivesse mais paz, mais calma. Então, o que eu queria dar de presente para minha mãe seria uma viagem assim, especial, um tempo em que ela só se preocupasse em se divertir e em mais nada e mais ninguém. Pelo menos alguns dias. Mas é difícil tirar a senhora de casa, né, mãe? Uma viagem para onde ela quisesse ir. Ela gosta bastante de viajar. E o presente que eu daria para minha mãe nesse Dia das Mães seria a presença dos seus 3 filhos, ainda mais que cada um mora em um país diferente, com um almoço super especial e presentes. Uma palavra que define minha mãe: dedicação. Nossa mãe, uma palavra. Minha mãe, acho que a palavra que mais define ela é fé. Uma palavra que eu ia dar pra ela é cuidadosa. E eu definiria minha mãe como uma pessoa forte. Meu amor, nesse Dia das Mães, que é o seu primeiro Dia das Mães, eu fico muito feliz em estar aqui com a Giovana gravando esse vídeo. Obrigado por ser brava, isso me fez ser o homem que eu sou. Te agradeço por cada minuto da sua vida e obrigado por tudo, mãe. Eu te amo e a Lulu também. Manda um beijo pra vovó. Manda um beijo. Obrigado, mamãe. E hoje, colocando em prática isso que o Vitor nos ensinou sobre os rituais, sobre a tradição, sobre memoriais, as marcas que o Senhor Jesus nos deixou na igreja, como marcas da nossa história, como o Êxodo foi para o povo de Israel no Antigo Testamento, como o batismo é para nós no início da vida cristã, nós também temos esse ritual da ceia, que é esse memorial que nos lembra, nos aponta, nos lembra o que Cristo fez por nós na cruz e nos aponta para o futuro, para a volta de Cristo. Ele diz: até que eu venha, façam isso em memória de mim, até que eu volte, façam isso em meu nome. Então, nós vamos cantar essa canção que fala um pouco de tudo isso que nós temos ensinado, vivido. A igreja do Senhor Jesus, o corpo, a comunhão, o sangue. Da multidão dos que crerão, era só o coração e alma, uma somente, uma semente, somente uma esperança brotando dentro da gente. Nosso era o pão cada dia, nosso era o vinho, santa folia. O que se parte, reparte a própria vida. Galho ligado à barreira, vida em comum verdadeira. Sempre grande poder, curas, milagres de Deus. Sempre proclamação, Cristo Senhor ressurgiu. Da multidão dos que creram, era só o coração e a alma, muita alegria, singela vida. Na simpatia de todos, nasce a igreja de novo, povo de Deus, sal e luz para todos os povos. Na simpatia de todos,
nasce a igreja de novo, povo de Deus, sal e luz para todos os povos. Amém. Amém. Você talvez tenha conseguido fazer um suquinho de uva como a gente. Você vê, a gente não tem nem copo de vidro hoje. Em tempos de pandemia, um copinho de plástico, luvas, toda a segurança. O pãozinho também aqui separado. Mas você pode ter feito aí algo mais improvisado, mas nesses tempos de isolamento, o que interessa é o memorial, é estarmos juntos, é o Espírito. O apóstolo Paulo diz lá em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23, pois eu recebi do Senhor o que também entreguei a vocês, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse, isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse, esse cálice é a nova aliança no meu sangue, façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão, diz o apóstolo Paulo, e beberem desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Então a gente faz isso, anunciando a morte, o ápice da história, a morte na cruz, a sua ressurreição, o ápice do plano de redenção. Mas também nós anunciamos que um dia Ele voltará e restaurará todas as coisas. Não mais morte, não mais doença, não mais tristeza, não mais lágrimas. Estaremos reunidos com o Senhor, juntos, nessa terra restaurada, novos céus e nova terra. Então, que essa esperança de um novo céu e de uma nova terra aqueça o seu coração nesse domingo, de Dia das Mães, que nós celebramos especialmente a ceia do Senhor, aqui na IB Metrô. Eu vou passar um álcool na mão, a Andressa vai continuar tocando, e eu vou servir o pessoal aqui, nós vamos juntos. Você na sua casa, pegue aí os seus elementos, sirva a sua família. Tem um momento de comunhão, de oração, espírito de oração. Vamos fazer isso juntos. Se você já se serviu, vamos ter esse momento de confissão, de dependência. Confesse a Deus agora que a sua vida é totalmente dele. Declare isso para Ele. Senhor, nós te agradecemos pelo teu corpo. Nós te agradecemos pelo teu sangue. Obrigado porque o Senhor nos religou, Senhor Jesus, ao Pai. Nós que estávamos longe de Deus, fora do reino de Deus, fomos atraídos para perto de Deus, feitos concidadãos com os santos. Fomos adotados na família de Deus. A gente que era órfão nesse Dia das Mães, Senhor. A gente que era órfão, a gente que não tinha família espiritual, agora fazemos parte de uma grande família, de irmãos e irmãs espalhadas pela face da terra. Adotados na tua família, irmãos de Jesus Cristo, que privilégio. E é no nome dele que nós celebramos essa ceia. E é no nome dele que nós te adoramos. E é no nome dele que nós proclamamos a volta dele nos ares, para destruir a morte, destruir a tristeza, destruir a doença, destruir a miséria. E nós estaremos para sempre adorando o Cordeiro de Deus que morreu antes da fundação do mundo, para que a gente pudesse ser transformado. Nós te adoramos, Senhor. Aí na sua casa, a gente aqui, coma do pão, tome do suco,
e vamos celebrar a Deus. Tire os momentos para agradecer a Deus, aí onde você está. A gente não imaginou que a primeira ceia da IB Metrô seria assim, mas o Senhor sabia. O Espírito é o mesmo, uma só fé, um só Senhor, um só Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Nós te adoramos, Senhor. Em nome de Jesus. Vou terminar a celebração de luva. Nós vamos ter um momento também especial. Aí na sua tela está aparecendo um QR Code, onde você vai ter a oportunidade de entregar a Deus a sua oferta, o seu dízimo, a sua contribuição. Como nós temos dito, isso também é adoração, isso também faz parte da vida de adoração. Claro, eu sempre tenho dito aqui, em todas as nossas celebrações, a prioridade é cuidar da sua família, a prioridade é cuidar dos seus. Mas se você tiver condições e Deus tocar no seu coração, abençoe o reino de Deus através da IB Metrô. Nós estamos apenas começando, temos muitos desafios, muita coisa para estruturar, muita coisa sendo feita em comunicação, em estrutura da celebração, em transmissão, em alcance, em missões. Nós queremos ser uma igreja missional e missionária, abençoando o reino. Então, com o QR Code aí na sua tela, você vai apontar a tela do seu celular, se você está assistindo no computador, assistindo na TV. Se você está assistindo pelo celular e não tem como apontar a câmera para ele por motivos óbvios, você pode escrever para a gente no nosso WhatsApp, que já está aparecendo, está aí no chat, está o tempo inteiro, nosso WhatsApp 11 98982 1117. Esse é o nosso WhatsApp. Você pode mandar, olha, me manda a conta, por favor, da igreja. A IB Metrô tem sido um campo fértil. Nós temos recebido testemunhos, temos recebido feedback de gente do Brasil e em outros lugares do mundo que já está se sentindo parte dessa família, dessa comunidade, que tem sido alcançada, que tem sido renovada. Então, se você também considera a IB Metrô um campo fértil para você investir no reino de Deus, basta você apontar a câmera do seu celular para esse QR Code. Você vai acessar esse app do Eu Igreja, ou você vai entrar no site dele, vai fazer um rápido cadastro e você vai escolher o valor que você pode, que o Senhor tem colocado no seu coração. Nós, como cristãos, cremos que quando a gente faz isso, quando a gente tira um tempo de adoração, nós estamos dizendo para Deus, Deus, a minha agenda não é tua, não é minha, é tua. Senhor, o meu dinheiro não é meu, ele é teu. E eu sempre acho isso, que quando a gente oferta, esse é um lembrete lá no nosso coração, isso não é meu, eu sou apenas um mordomo. Que o Senhor Jesus te abençoe. Lembre-se, nós estamos orando por você para que você tenha sabedoria do alto, para gerir os seus recursos da melhor forma possível. Você pode ter certeza que a IB Metrô tem tentado fazer a melhor gestão. A Stephanie faz parte da nossa gestão, junto com a Cíntia. Nós somos transparentes, somos enxutos, temos tentado fazer da melhor forma e da forma mais sábia possível o uso dos recursos que Deus tem colocado nas nossas mãos. Vamos orar para que Deus nos abençoe também financeiramente. Senhor, nós agradecemos ao Senhor pelas ofertas que têm sido dadas à IB Metrô, como a comunidade do reino. Obrigado por cada um que tem ofertado, de coração, com generosidade. Nesse momento tão difícil, aqueles que não podem, Senhor, nós também agradecemos pela vida deles e te pedimos que em breve eles também tenham essa alegria, esse privilégio, porque isso é um privilégio nosso, de contribuir também com um pouco daquilo que o Senhor tem nos dado para o reino do Senhor, para vermos a palavra do Senhor sendo pregada.
De novo, Senhor, nós oramos que nunca falte a provisão do Senhor sobre cada família, que nunca falte o alimento só para cada família, que nunca falte emprego, que nunca falte, Senhor, esperança, que nunca falte oportunidade, Senhor. O Senhor é o Deus que provê e nós descansamos na Tua provisão. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém, amém e amém. O QR Code vai ficar aqui na tela, o WhatsApp vai aparecer na tela, nos comentários, você pode mandar. Nós estamos chegando ao final dessa celebração. Eu só quero lembrar de alguns avisos importantes. Lembre-se, o WhatsApp está à disposição sempre para você mandar o seu pedido de oração, para você mandar o seu contato, para você fazer uma sugestão. A IB Metrô quer ouvir você, que nós queremos estar conectados com você, a gente quer conectar você com a gente, com o Evangelho. A gente quer que o Evangelho se espalhe. Então, se você quiser um aconselhamento, se você quiser marcar uma videoconferência para um aconselhamento, uma oração especial, não hesite em escrever para a gente, em chamar a gente. Siga a gente nas redes sociais. Temos conteúdo muito bacana acontecendo. Tem playlist, tem devocional, tem artigos, tem muita coisa bacana no Instagram, @IBMetrôSP, e no Facebook também, IBMetrôSP. Você pode nos seguir, nos achar, divulgar, curtir, compartilhar, tudo que as redes sociais nos permitem. Lembrando que nessa próxima terça-feira, às 21 horas, nós teremos a nossa live de oração. Vai ser com a Lilian essa semana, né? Lilian Tomé, nossa querida irmã, vai nos dirigir em oração. Olha, tem sido uma bênção. Todas as semanas a gente sai dali renovado. Que tempo especial, que tempo maravilhoso de comunhão, de oração. Graças a Deus por essas ferramentas. Então, esteja sempre, sempre, sempre ligado. Obrigado por estar com a gente cultuando ao Senhor, louvando ao Senhor, adorando ao Senhor. Que Deus nos abençoe nessa nova semana. Que Deus te dê uma semana de paz, de alegria dentro da crise. A gente não está negando a crise, mas que em meio à crise você tenha esperança, que o seu coração seja renovado. Uma semana muito abençoada para você, uma semana de bênção para você, para sua família. Que você seja, como nós cantamos, sal e luz aonde você estiver. Deus te abençoe, compartilhe essa palavra, compartilhe esse evangelho, esteja com a gente. Deus abençoe. Obrigado, Stephanie, obrigado, Pablo, mais uma vez pela presença. Obrigado, Andressa, obrigado, Cadinho, Casa na Árvore Produções. Deus nos abençoe, um feliz resto de Dia das Mães. Que Deus abençoe. Aproveite você que tem a sua mamãe, que puder, dá um beijo, quem não puder, dá um oi, quem não puder, lembre com carinho. Deus abençoe, um grande abraço.